Professor Ronaldo, é a última do semestre, hein? É a última do semestre, vamos nos animar, Graças, sorriso nos beiços, que a galera graças a do segundo Deus. ano já está aí fazendo festa, dizendo, meu Deus do céu, é a última do semestre. Mas tem mais no retorno, né? Ei, nham, 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 nham. Vamos lá, a gente fechou a última aula. Exatamente falando do samba, e essa figura é uma figura baiana, E a que Seata, nasceu aqui no Recôncavo, né, da Bahia, tia Ciata, e que foi para o Rio de Janeiro, grande figura. E assim, os sambistas cariocas têm muita gratidão por tia Ciata, viu? E ela é considerada a matriarca, grande mãe, né, do samba do Brasil, assim como é uma referência no candomblé. Ela reunia a galera no quintal de sua casa, não é à toa que a gente tem um grande grupo respeitado chamado Fundo de Quintal, exatamente porque tia Ciata fazia essas reuniões, porque não podia tocar samba na rua, não podia dançar samba, que era coisa de malandro. Então, vamos lá, a gente vai rezar, e aí na reza, figuras icônicas do samba do Rio de Janeiro da época, né? Iam e se reuniam, e ficou aqui, as pessoas se reuniam, viu, gente? As pessoas se reuniam, ficou feio aí, em seu quintal para cantar, dançar, e ela se torna esse símbolo não só da música, mas um símbolo de resistência. Outra coisa muito importante, a gente precisa reconhecer essa resistência. Só que para reconhecer, a gente precisa antes conhecer. Só existe reconhecimento quando há conhecimento. Sem conhecimento, não há reconhecimento. Seja bem-vindo à roda, senhor, doutor, amigo meu, Ronaldo Ferreira. doutor em letras apagadas e ciências ocultas. Sou eu. Vamos lá. Nossa Senhora, aqui, depois da pandemia, eu nunca vi tanta construção. Mas bora lá. Tá Tá ouvindo tendo aí, uns né? barulhos aí no meio, mas eu acho que dá, tá tudo bem. Mas vamos lá. Então, assim, a ideia do recôncavo, eu acho muito interessante, né? Você, nesse instante, estava falando lá de Aleijadinho, o quanto Aleijadinho não é, de fato, estudado. Aqui tem outra coisa que, assim, podem ter algumas pessoas, sim, tem, que estudam, mas eu acho que ainda é muito pouco os estudos sobre a cultura que está relacionada ao samba e principalmente ao que vem lá do recôncavo, não é? E que tem uma dimensão desse samba de roda também, e de todos os aspectos, não só de festa, mas também religioso, ligado também à Umbanda, a toda a religiosidade sincrética, né? Porque quando eu falo religiosidade sincrética, não estou falando necessariamente de Umbanda, eu estou falando de pessoas, como eu conheço muitas pessoas que são católicas e que não fazem essa distinção de que Santa Bárbara e Ansan são duas entidades diferentes e de religiosidade diferente. Acreditam da mesma maneira e igual lá ao Zé do Burro no Pagador de Promessas, elas tranquilamente fazem uma promessa para Santa Bárbara ou para Iansã no terreiro e iria pagar numa igreja de Santa Bárbara tranquilamente, sem ter nenhum problema. Então, assim, quando a gente trata desse samba do Recôncavo, né, que vai para o Rio de Janeiro, aí você tem, né, me desculpe, Rio de Janeiro, uma apropriação muito grande de algumas coisas que vieram de cá. Claro, recebe um pouco do tempero carioca, mas que tem sua sede aqui. E uma dessas coisas maravilhosas é justamente o samba da nossa querida tia Ciara, né? E assim, ela reunia o que havia de melhor no samba do Rio de Janeiro, viu, gente? E eu concordo com você, viu, Ronald? Eu acho que o Rio de Janeiro faz determinadas coisas que o povo da Bahia deixa de fazer. E uma das coisas que o povo da Bahia deixa de fazer é reconhecer seus filhos ilustres. Sim. E em Santa Amaro tem um bocado, tá? Que depois foi embora. Eu não estou falando de Gil, ou de Gil, estou falando de Caetano, de Maria Bethânia.
mas de pessoas que fazem uma diferença e que não são estudados, não são conhecidos, como não é estudada a nossa história. Então, quando a gente fala de samba, a gente fala de chasseata, a gente fala de candomblé, a gente precisa falar da capoeira também. Até hoje, não é incomum essa arte, dança, esporte, capoeira, tanta coisa, né? Ícone da cultura popular, ser confundida com ato de vagabundagem, ato de malandragem, não é? Então, a gente tem aqui uma dança, uma luta, né, de uma origem brasileira, mas que bebe muitos elementos dos povos de etnias africanas, né? Não há capoeira sem musicalidade, e aí vem a questão da apropriação de algumas igrejas evangélicas quererem a capoeira, mas não acharem que a capoeira deve ter uma referência aos orixás, deve ter cantigas que façam culto, e aí mudam, e aí vem uma questão severa de apropriação cultural. A capoeira tem seus elementos, a capoeira está ligada à ancestralidade, a capoeira tem uma relação com a oralidade, a capoeira tem um ritual, a roda em si já é ritualística. Então, assim, né? Quer dançar capoeira, pelo menos respeite, até porque é um bem tombado. A capoeira é tombado pela Unesco, é patrimônio da humanidade. Então, o mínimo que se pode ter pela capoeira é respeito. Se não tem respeito, é melhor não fazer uso dela. Agora, é inadmissível o que se faz aqui, tá? Pessoas que querem jogar capoeira e foram mestres, aí se convertem a determinada religião, e aí mudam tudo. Não pode ter um nome do mestre, porque você muda seu próprio nome, já que na capoeira você recebe um apelido quando você se batiza. Não pode cantar para os orixás, não pode isso, não pode aquilo. Então não é capoeira, professor Ronaldo. Então tem que sair desse espaço para outro, né? Não cabe aí, não cabe. Eu acho muito impressionante isso, porque assim, a gente tem um preconceito em relação às nossas coisas. E aí eu vi uma pessoa falando esses dias que é um preconceito muito ligado ao racismo. Então, por exemplo, o pessoal vai praticar lá o karatê, chega lá no dojo, faz a saudação ao mestre, faz a saudação ao mestre, né? Tem lá a figura do mestre lá que já morreu não sei quantos anos, vai lá, faz a saudação ao mestre, a todo mundo, e vai lá praticar o karatê. Karatê. Ah, mas é japonês. Tem. Quando você vai para capoeira, não, mas isso aqui, essa saudação aqui é do já, gente, é um negócio impressionante como as coisas às vezes são passadas. Vai fazer yoga. Vou fazer yoga, meditação, vou fazer não só a meditação, mas fazer os movimentos de yoga. Mas eu fiz meditação e yoga. Eu não estou aqui querendo dizer que estão errados, mas o que eu quero mostrar é quando se trata de ela, né? As pessoas estão erradas por estar na yoga, no karatê, etc. Não estão. Mas por que que essas coisas são mais bem-vindas do que quando se trata de algo que vem dessa matriz, né? Dessa afrodescendência nossa? Porque há também na cultura... E isso não for preconceito, eu não sei o que é. Se não for preconceito, eu não sei o que é. Se não for preconceito, eu não sei o que é. Eu nem sei dizer, sabe, olha, porque assim, tudo que se traz de matriz africana é demonizado. E eu vi um teólogo, até um teólogo protestante, falando uma coisa muito bonita. Ele diz assim, gente, demônio é um conceito do cristianismo. Demônio é um conceito da minha religião. Não é nenhum conceito de uma religião de matriz africana. Então, eu estou pegando o meu conceito religioso e jogando em outro. Aí a gente fala de apropriação, né, cultural. E apropriação? Você mete uma cultura em cima da outra, mas aí você já fez um processo de assimilação, porque essa cultura não é nem sua.
Aí vem, por quê? Porque não se tem uma identidade. E aí você falou um negócio muito importante, que é esse reconhecimento. Para se ter um reconhecimento, precisa se ter um conhecimento. E se você não tem o conhecimento, você não vai ter o reconhecimento. E você vai fazer, né, atos ignorantes, né, o tempo inteiro, e ainda acha que o que você está fazendo tem alguma base cultural, porque aí você pega, eu sou cristão, parará, tal, sim, meu amigo, você é cristão, beleza, você é judeu, massa. A questão aqui não é essa. A questão é você não olhar para a cultura, a nossa cultura, com um olhar que nem é seu, e veio contrabandeado. E a partir disso, o preconceito. A capoeira, gente, eu já vi isso em escola, de ter capoeira, e os pais, não, meu filho não vai fazer capoeira, não. Vai fazer judô, karatê, mas que não vai fazer capoeira? Ah, porque isso é do candomblé. E aí a gente tem uma arte marcial maravilhosa, que dá um condicionamento físico fantástico, que trabalha a mente de uma forma maravilhosa, porque as rodas de capoeira promovem uma irmandade, um entendimento coletivo, ainda uma questão rítmica corporal que ajuda para a psique, fantástico, mas não. Sim, mas você não está lá da África. Na yoga, no E o pior é karatê. que o cara ainda disse que veio da África, nem veio da África. Sim, mas porque se veio da África não presta, tem que vir da onde? E assim nem veio, o cara, como é que eu reconheço? Eu queria que você falasse do maculelê. O maculelê eu não vou falar não, porque eu vou me apropriar, não tenho profundidade para falar. Bom, maculelê é terrível a dança, é uma arte marcial terrível. Como é? Terrível. Minha irmã, com a plasticidade que se você não tiver, vai voar pedaços de seus membros para tudo que é canto. Ela é extremamente eficaz e mortal. E ela também tem o lado da coreografia, da dança, que é muito bonito e extremamente perigoso. Se você um dia vir uma apresentação de maculelê, você vai entender o que eu estou falando. Errou aí, dá muito errado. Entendeu? Ah, mas eu vou lá fazer, como é que chama, meu Deus, agora eu esqueci como é que fala. Tem no Japão tem, oh meu Deus, pessoal, a luta do samurai, o kendo, vou fazer o kendo lá com a espada samurai. Pegue o facão que você vai ver a bagaceira. Meu. Você vai ver que não tem samurai certo. É muita agilidade, muita técnica e, assim, tem movimento, não é só você pegar o facão e jogar em cima do outro. Que mistura, né? Então, vai. Você tem uma mistura de movimento de capoeira, movimento de frevo. E ainda tem aquele momento em que a coisa se acelera tanto, tem tanta intensidade que você vê sair faísca desses facões. Os facões saem faísca. E assim, viu, gente? Na Bahia, por exemplo, né? A gente tem a mistura dessas coisas todas. Facões ou os facões? Agora fiquei em dúvida. Facões. 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 Pelo menos pode ter a outra forma também. Pode ter a outra. Mas eu nunca pesquisei, agora, não. Você vê que faz tanto tempo que eu não falo nada sobre facão. Que você não fala sobre dois facões, você só fala sobre um. Eu falo sobre um, quanto mais sobre dois. Então, há muitas lendas envolvendo isso. E o que me chama a atenção no maculelê, viu, Ronald, é essa questão que simula uma dança tribal, né? Uma luta tribal. Aí eu gosto muito de convidar para assistir Pantera Negra, não apenas por diversão, né? Sim. Mas esse encontro tribal, o desafio tribal, tem uma luta mesmo no filme, no 1,
que se icônica, né, com o cara que faz o Pantera Negra e um outro que tem a raiva, a inveja, e aí eles ali, todo mundo em volta, ninguém se mete, e é a luta que quem perder é morto, né? Então, essa coisa tribal mesmo, mas com muita dignidade, com muita honra. Ninguém se mete para livrar o outro. Cada um é responsável por si ali. É muito interessante porque o maculelê meio que simula isso também, né? E é uma dança folclórica hoje, tá? Você não diz assim, eu vou ali dançar maculelê, tá? Uma dança folclórica, você pode fazer parte do grupo do maculelê. Primeiro, saiba lidar com o facão, e ela é uma mistura de uma origem brasileira com uma origem indígena, porque é afro-brasileira e indígena misturada, e lembra muito o movimento tribal mesmo, e aí casa perfeitamente com indígenas e afro-brasileiros, porque são duas nações muito tribais, né? Quem não é tribal é o europeu, e aí por isso ele tem moral maior do que os africanos e os indígenas, que é agora que eu não entendo, sabe? Eu vivo conversando com os meninos de lá do terceiro ano, dizendo isso. A gente teve degradados aqui colonizando, a gente teve falidos, totalmente falidos, ou aventureiros aqui. Depois vieram os covardes, 15 mil correndo de Napoleão. E a gente acha que essa galera merece mais o nosso respeito do que indígenas extremamente guerreiros e sábios, etnias africanas lutadoras, trabalhadoras, criativas e inteligentes. É um negócio que não dá muito para entender não, viu, professor? Mas um dia eu chego lá. Por que que a gente vê esse português eurocêntrico como superior à nossa sabedoria? E outra, esses portugueses são aqueles sem os quais, tá? Ou melhor, os indígenas e os afro, sem os quais os portugueses não teriam dado 2 ou 3 passos no interior do Brasil. Que não fosse o conhecimento indígena, a força dos escravizados, os portugueses iam parar na praia, iam viver comendo caranguejo e peixe, que já estava bom demais para eles, viu? Eles, na verdade, tinha que comer era a terra, pela ordem. Porque o que acontece é impressionante. Eu tenho uma música do Cazuza, ele diz uma coisa nessa música, acho que resume bastante isso. Claro que aí a gente faz a questão da distinção, né, do europeu, e ele diz assim, são caboclos querendo ser ingleses. O problema não é você ser caboclo, é você negar e querer ser inglês. Então é assim, essa ideia, né, quando você pega o livro O Povo Brasileiro, o Darcy Ribeiro vai ali, começa com os indígenas, falando de todos os grupos étnicos, etc. Aí vai para os portugueses. Vai lá para a Península Ibérica, muito antes de Portugal ser Portugal. Ele vai lá no período em que Portugal ainda vivia os celtas, antes do Império Romano, quando tinha várias invasões. Aí vem o Império Romano, depois vem cristãos, depois vem os muçulmanos, e aí ele faz toda essa colocação desse povo português. Aí vai para as etnias do continente africano que foram, né, raptadas para cá, para o Brasil. Roubadas, retiradas, sequestradas, escravizadas. E aí se chega a uma conclusão muito simples. De todos esses povos, esses 3 grupos, o mais miscigenado de todos é o português, que vem para o Brasil. E ainda vem com a cultura moçárabe, etc. E aí você tem essa ideia eurocêntrica, essa ideia colonial, essa formação. E que é muito difícil você, hoje, conseguir nadar contra a corrente de livros ainda didáticos que ainda trazem isso. E contra essa mentalidade passada de pai para filho, desse pensamento de que a nossa cultura, que agora está acontecendo, né? Campina Grande, João Pessoa, todo mundo reclamando do que estão fazendo com o forró.
alô, que é sertanejo pós-universitário, Pós-doutorado, é certamente. Eu pós-doutorado. vou pegar a sua deixa exatamente para falar disso, né? Está entrando em ritmos brasileiros dois e começando com alguns ritmos que são tipicamente nordestinos, porque o Luiz Gonzaga fez sucesso no Rio de Janeiro, ou melhor, lançou o Baião no Rio de Janeiro, mas ele levou toda a sua o seu conhecimento em sanfona e ele montou o trio nordestino lá, né? Com o conhecimento que ele colheu aqui, ele viajou com a sanfona dele, certo? Então, o forró é nordestino, que surge a partir de algumas festas populares. Ele, inclusive, tem uma canção que ele fala do forró bodó, que era como antigamente era chamado, ou forró bodão, tá? E que as pessoas dançavam ou coladinhas ali, duas para lá, duas para cá, ou arrastavam o pé. Vamos para arrasta-pé, né? Então, se dançava arrastando o pé na terra. E desse forró vão surgindo estilos ou mais rápidos, como é o caso do baião, eu vou mostrar para você. Né? O chachado, olha, isso aqui está muito bom. E o shot, que é mais lento, ela só quer, só pensa. Mas aí você tem o coco, você tem o maracatu lá em Pernambuco, e isso tudo vai se fundindo, e nossos expoentes, hoje a gente estava falando na escola, lá no Bonê, por exemplo, que teve o forró do mico e o mico do forró, dizendo exatamente que hoje o sucesso é João Gomes. Daqui a 2, 3, 4 anos, talvez João Gomes nem exista, mas daqui a 100 anos a gente vai dar lembrando desse grande homem, esse grande instrumentista chamado Luiz Gonzaga, que morreu pobre. Hoje, esse menino João Gomes, com 3 ou 4 anos de sucesso, já tem até avião. Né? Então, o Luiz Gonzaga, embora lembrado, morreu pobre, fez muito sucesso, mas depois caiu, né? Termina ainda fazendo shows com o Gonzaguinha, que é supostamente seu filho, porque se questiona muito se ele não foi adotado, já que se tem uma ideia de que o Gonzagão não podia ter filhos, mas isso já é historiografia, a biografia dele. E na década de 70 o forró começa a mudar. Muda porque você começa a introduzir novos instrumentos, e hoje esses instrumentos são marcantes, saxofone, inclusive, é a parte que a gente mistura muito. E hoje a gente já passou a ter o forró eletrônico, né? Quer dizer, antes veio guitarra, bateria, baixo, depois saxofone, e virou um forró eletrônico, que deu origem a muitas bandas, como Calcinha Preta e Companhia Limitada, e depois algumas dessas bandas se diluíram e criaram figuras como Wesley, o Safadão, que era de Garota Safada, a banda, Frank Aguiar tocava forró, ainda toca, e aí deu origem às duas meninas que viraram as coleguinhas, que já brigaram, que são as irmãs, e agora só tem uma, que é a Simone, a outra, que é a Simária Boifim. E aí o forró da contemporaneidade é esse, né? É um forró que é mais acelerado, é um forró universitário que o nosso grande professor já trouxe. Você já tem o forró da favela, que é um forró mais romântico, e tome-lhe botar sofrimento no forró nordestino. Mas a gente já tem aqui também a pisadinha, que é considerada uma variação. Mas o bom é que tudo é muito orgânico, né, Ronald? As coisas não param, é tudo muito vivo, né? É alquímico. Eu seria, assim, um cara que não poderia estar nem trabalhando arte se eu fosse contra todos esses movimentos e achassem que eles são terríveis, etc. Mas a grande preocupação, e é essa a reflexão para quem trabalha com a questão de arte, com patrimônio, etc., é se preocupar com a indústria cultural. Por quê? Porque ela destrói os legados artísticos por modas temporárias que depois se perdem, fazendo uma aculturação daquilo que é próprio. Então, por exemplo, transformando festas vivas do forró, como era no interior da Bahia, João Pessoa capital, lá, né? Então você tinha lá a questão de capitais do forró e tal, né? Porque havia uma briga, em tal lugar, em tal lugar.
e, de repente, você começa a transformar toda essa riqueza rítmica em algo que vai ser um patrimônio largado nos museus. Não é? E isso é complicado porque, assim, as novas gerações, elas têm todo o direito de escutar o que vem aparecer de novo, mas ela também tem o direito de escutar aquilo que são as referências dessa música, porque senão a gente termina transformando isso, né? E eu sou muito contrário não a ter ritmos novos, mas essa massificação excludente daquilo que é o patrimônio cultural, porque você termina escutando tanta pisadinha, não sei o quê, porque chega uma hora que você diz assim, e isso está sendo muito sério. Caetano, que é um cara que está o tempo todo aí nos meios, mas quem é Caetano? Não é? Quem é Caetano? Aí você diz, como assim? Porque Caetano é um cara que está o tempo todo aí fazendo show na televisão, na internet, etc. Inclusive é um artista bem ativo. Ô, Ronald, deixa eu te contar uma vez aí, entre o ano passado e esse, eu fui falar porque Chico Buarque é um menino, professor, esse cara aí é aquele que é espírita, é? Aí o do fundo disse, não, velho, esse é Chico Xavier. Ou seja, eu não sou a favor de tirar essas referências. É como eu digo sempre para os meninos, professor, esse livro é muito massa, o senhor lê? Leio. Agora você me indicou um livro. Eu vou te indicar outro. Pode ser que você vai ler o livro que eu vou ler o livro que você me indicar, mas você vai ler o livro que eu vou lhe indicar? Entendeu, Paulinha? Porque, assim, tem muita coisa... troca, né? E assim, eu concordo com você que não é nada contra o novo, é apenas saber que o que veio antes tem que ser visto, tá? É a gente ter essa preocupação de sair um pouco dessa indústria do consumo, como diz o Bauman, né? Vivemos nessa sociedade do consumo, até as relações são para consumo. Eu estou com você enquanto você me oferece. Então, a gente está fazendo a arte só para consumo, aí outro que pouca gente reconhece, né, que é o chachado. Chachado que é o ritmo predileto do seu grande amigo, o Virgulino Ferreira da Silva. Paulinho, é melhor você dizer que eu tenho amizade com o próprio capeta, né? Porque... o grande Lampião, que para uns é o herói, para outros é o... viu? Esse moço é danado. Esse moço gostava de uma festa. Considerando o ser humano, não... Só um trocadilho aqui. Ele gostava de uma festa, mas quando ele estava na festa, todo mundo perdia a festa, morrendo de medo. E reza a lenda que Lampião era o seguinte, se tivessem medo dele, aí é que ele aterrorizava, né? E ele adorava um perfume também, tanto que o filme sobre a vida dele é o Baile Perfumado, né? Que é feito pelo fãzão dele, que era um fotógrafo, e que entrou no sertão só para filmá-lo e para tirar foto. Olha ele aí, apertando a mão dele, ó, que é o Abraão, é um libanês. Muito interessante essa história, que ficou proibido o filme, né, durante muito tempo, né, por causa do período de Vargas, depois a ditadura militar. Então ele adorava o chachado. O chachado é bem típico do sertão, né, e que era muito praticado nas comemorações, nas festas dos cangaceiros. Então é um ritmo do cangaço. Aí vem a figura aí, o bando de Lampião dançava, é muito famosa essa ação do bando de Lampião. Quando o Lampião queria fazer as festas, o bando todo dançava, e era só dançado por homens, viu? Mas se adaptou por causa de Maria Bonita. Lampião se retornou. Não, se ela quer dançar, ela vai dançar sim. Não, dizem que a história é outra. Dizem que a história é outra. Lampião disse, você não vai dançar. E ela disse, se eu quero dançar, eu vou dançar sim, Virgulino.
Mas é isso mesmo, viu? Lampião se curvava. A única pessoa a quem Lampião se curvava era a Maria Bonita, né? E ela era retada, viu, gente? Se você quer um símbolo do feminismo, tá aí, viu? Maria Bonita, não tem Simone de Beauvoir certo. A Beauvoir é uma burguesinha, perto de Maria Bonita. É, exatamente. Agora ela deixou um legado porque deixou tudo escrito, né? E a escrita hoje tem um poder fenomenal. Mas a Maria Bonita é um expoente porque ela vivia entre homens, era a única mulher entre homens. Homens E brutos, respeitada. cangaceiros, que assustavam cidades inteiras. Exato. Então imagine quem foi essa mulher, né? Então é muito interessante, assim como ele, é um grande amor de Lampião, não é a arma, não é o cangaço, é Maria Bonita, né? E assim, tem muitas histórias contadas sobre o amor dos dois. Eu não estou dizendo que Lampião era santo, não tem nada a ver, estou falando do homem apaixonado por uma mulher e da mulher apaixonada por este homem, tá? Porque nesta hora eu vou lhe dizer uma coisa: o cangaceiro matador cede lugar a um homem apaixonado capaz de fazer qualquer coisa, inclusive se curvar, viu? Mulher nova, bonita e carinhosa. Faz um homem gemer sem sentido, Amelinha. E aí vem o frevo que é pernambucano, ai, né? O frevo tem mais de 100 ele tem mais de 100 passos, Ronaldo. É interessante porque a gente que não é do frevo, né? Fica olhando que frevo é você falando. Menino, é malabarismo que tem esse negócio. E é difícil, viu? Não é fácil, não. Eu fui na casa do frevo. Eu fui na casa do frevo. Bora dançar, eu digo, meu filho, minha estrutura não comporta mais isso. Bora, Eu moço. não posso mais me dar esse tipo de luxo. Bora, moço, dançar só um cadinho. Tu tem que botar esses ossos para balançar. Sotaque bonito, Não. né? Esse sotaque é bonito demais. Não disse nada, não botei nada e fui embora. Então, o frevo é típico de Pernambuco. Eu digo típico aqui como próprio, tá, gente? Os pernambucanos se encaixam, né, e eles são barristas nisso, viu? Eles têm orgulho. Eles adoram, e o frevo é uma mistura. O frevo é um ritmo que é bem sincrético, mistura muito e é acelerado, não é essa coisa, porque tem forró que você junta aqui e fica só ali, né? Não tem frevo para ficar ali, não. Tá? E aqui, na essência, o frevo traz um instrumento de sopro. Repare na imagem que eu coloco aí do lado, você vai ver no cantinho direito inferior. Tem lá, ó, 3 instrumentos de sopro. Tá? Agora, obviamente que há outros instrumentos, e assim como a capoeira, o frevo também foi tombado, mas a capoeira foi tombada lá em 2008 aqui, o frevo foi tombado pela Unesco em 2012. Então, vá aproveitando aí, porque patrimônio tanto cai na prova de linguagens quanto cai na prova de humanas. E é algo que repetidamente aparece, por quê? Porque a cultura é o DNA de um povo. A cultura é o DNA de um povo. Um povo que não valoriza a sua cultura não está valorizando a sua essência. Então, a Unesco, acredita no que eu vou dizer, a Unesco valoriza mais a cultura brasileira do que o Brasil. Com certeza. Com certeza. Porque repare, viu, Ronald? Se a Unesco diz que a capoeira é um patrimônio do mundo, é um patrimônio do Brasil também, né? Tem lógica isso? Se ele diz, se o órgão macro diz que o frevo é uma cultura do mundo, é uma cultura do Brasil, né? Mas que tipo de valor, né, recebe esse título, né, aqui para os brasileiros? A gente pergunta assim, vem cá, o que você acha de tal coisa? O menino diz, é o quê? Essa semana eu estava perguntando, vocês já fizeram um passeio turístico, cultural pela sua cidade? Você já andou de elevador Lacerda? A maioria nunca andou no elevador Lacerda. Você já viu a engenhoca, que é aquele negócio?
ligando dois mundos, porque são dois mundos na mesma cidade. Né? Cidade mais ainda hoje do que antes. Então, vocês já foram, já saíram, já perceberam o que significa aquela elipse, né? Que é você começar lá no início da Avenida 7 de quem vem do Campo Grande, fazer a volta pela Praça Castro Alves, voltar pela Carlos Gomes. Aquela parte é uma parte muito antiga, você já viu, você já observou, você já contemplou a visão que se tem da Baía de Todos os Santos a partir da Praça Castro Alves. Então, se mora aqui, mas não se conhece essa cidade, né? Você não conhece as várias Salvador dentro de Salvador. Quantas Salvador tem? Me conte. Tem muitas. Muito. E Jorge Amado traz algumas, né? Oi? Jorge Amado traz algumas. Sim. E é muito interessante Salvador. Salvador, eu digo que eu sempre fazia um passeio com alguns amigos e eu levava o pessoal para o Barbalho. E aí no Barbalho eu entrava ali, descia Santo Antônio, Carmo, para ver todo esse centro histórico. E aí o que era mais interessante? O olhar para os pontos turísticos de Salvador. Olhar, você falou uma coisa que é muito interessante, que é a Baía de Todos os Santos. Você chegar ali na Praça Castro Alves, chegar naquela, como diziam os antigos, naquela balustrada, eu estou ficando muito velho, porque eu estou falando as palavras como pergunta. Misancênio. Oi? Misancênio. Aí você olhar daquela sacada, né? Daquele mirante ali, lá para baixo, aquela Baía de Todos os Santos, o Forte bonito, né, velho? Sabe? E contemplar, né? Toda aquela cidade. Não faz parte do ideário, porque e não é responsabilidade dos meninos, não. Não é um processo educativo formativo que traga para essa necessidade, que traga para esse prazer, esse conforto. Que a gente só faz feliz aquilo que nos dá conforto, de alguma forma. Às vezes você até está cansado, mas se te completa, você faz com mais tranquilidade, né? Mas tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, não tem porquê. Tem que fazer sentido, né? Na hora que perde um sentido, e tem muita coisa perdendo o sentido, e tem coisa que já perdeu o sentido, não é de hoje, é de hoje. Não, e o pior é que para a nossa geração muita coisa perde sentido. Para as novas gerações, elas não sabem que tinha sentido. O que é pior... É mesmo, Porque uma coisa é perder, a outra é nunca ter tido, né? E quando você perde, você ainda pode recuperar. Mas para você ter esse sentido, você vai ter que criar uma nova cultura que revitalize esse olhar cuidadoso para a sua cultura. E eu acho muito interessante, porque, assim, tem coisas que eu digo com muita tranquilidade. Tem gente assim, eu nascendo no Brasil, um dia eu vi uma minha disse assim, eu queria ter nascido no Canadá. Eu disse, eu nasci num lugar privilegiado. Eu disse, o senhor nasceu aonde, professor? Eu disse, em Salvador. O senhor acha Salvador um lugar privilegiado? Eu disse, sim. Com uma cultura maravilhosa, com um povo. Mas o povo, não, eu não vou dizer o povo de Salvador, eu sou o povo de Salvador. Não posso dizer o povo de Salvador, isso, aquilo, outro, eu estou falando de mim também. Mas com um povo que tem seu sofrimento, mas que herdou dos povos africanos a alegria de viver, uma dança, uma música. E é um povo criatividade, muito criativo o baiano é. Muito criativo, muito trabalhador, sabe? Eu vejo aqui, por exemplo, sai de manhã, 6 horas, eu vejo o pessoal, tem uns meninos aqui que
que trabalha aqui nos condomínios, que trabalha aqui limpando a rua, eles estão ali. Hoje mesmo saí debaixo de uma chuva, eles estavam tudo na rua, já cheio de capa, limpando a rua. Eles são um povo trabalhador, um povo, sabe, guerreiro. E ali, na chuva, varrendo a rua e cantando. Né? Essa alegria de viver numa diversidade muito grande, com essa criatividade. Então, assim, e uma cidade linda, maltratada, mas linda. É linda. Porque a questão, aí já entra uma outra questão que não tem nada a ver com a cultura e sim com a política, né? Então, vamos para Ciranda, vamos cirandar. Pessoas que não têm nenhum... Muito pelo contrário, o cara diz, eu vou destruir essa porcaria aqui. O cara diz, é mesmo, destrói. É isso mesmo. Bom, vamos para a ciranda aqui. A ciranda é interessante porque virou uma brincadeira de... O que é que faz uma coisa ser patrimônio? Toda a questão dos estudos. Os intelectuais que trabalham com isso. Mas por que esses intelectuais podem dizer isso? Porque eles estudam. Mas eu posso dizer também. Uma preguiça. Você não estudou. Aí eu tenho que falar igual a Paula, que preguiça. É uma preguiça. Gente, então, a ciranda terminou sendo associada à criança, mas na sua origem, não. Na sua origem, ela podia ser dançada por pessoas de qualquer idade em roda, ciranda, gira, mas com instrumentos musicais, né? E tem uns instrumentos aí que são muito comuns no Centro-Oeste, como ganzá, né? Então, a gente não está separando os ritmos por região, mas hoje a ciranda está muito atrelada à criançada, né? E olhe lá, a criançada do interior. Então, gira, até porque é um ritmo lento e adulto não gosta de ritmo lento. Então, a criança está disponível para dar a mão. A criança, olha essa aqui que está de vermelho com a florzinha no vestido, olha a alegria dela, está nem aí para nada. O adulto já está cheio de crenças limitantes. Eu vi a primeira vez uma ciranda de adultos, né, em Campo Formoso. Eu já era rapazinho, já devia ter meus 16 anos, 15, 16 anos, e eu fui passar um final de ano lá em Campo Formoso. E na virada do ano, depois de meia-noite, juntava todo aquele povo na rua brincando de ciranda, cantando e tal, né? E engraçado, começa com aquela Deus, feliz ano velho, e depois fui no Tororó, beber água de noite, encontrei Bela Morena, e no Tororó. Aí eu disse assim, engraçado, tá de gente aqui em Campo Formoso, e não conhece Salvador, e falando de Tororó, mas aí eu não vou muito longe, não. Quantos que eu conheço que não sabem onde é o Tororó? Exatamente. Quantos? E um lugar tão cheio de histórias também, né? Um dos patrimônios de Salvador, e aquela região toda ali, né? Tororó, ali os Barris, o Convento da Lapa, Palma, o Lago da Palma. Aquela ali em cima, como é que chama? Que tem um nome, aqueles prédios que antigamente era um lugar de pessoas que tinham condições, que fica ali por trás do Campo da Pólvora, uns conjuntos de apartamentos ali, aqui tem Cidade Jardim, lá no Secretário, não sei o nome agora, que desce e sai... Que você sai na Moraria já, né? Lá na frente. Não, você tem a Moraria para lá. Essa é ali onde você vem ali, tem o Campo da Pólvora, aí tem uma descida que você vai sair no dique. Só que em vez de sair no dique, você entra aqui. Aí tem uns apartamentos. Sim, eu sei. Eu sei, mas não lembro o nome não, amigo. Me desculpe, mas eu vou ficar te devendo essa. Aí vem, ó, eu acho lindo o carimbó. Carimbó é típico do norte, Belém do Pará. Você o quê? Eu estou dizendo, tem uma música famosa que é Dançar no Carimbó. O carimbó até hoje, se você for ao Pará e fizer um desses passeios pelo rio, as embarcações
Tem apresentação de carimbó, é uma origem indígena, inclusive porque vem de curimbó, que é uma madeira oca de onde sai o som, e as mulheres têm saias bem rodadas, né? E a grande brincadeira, o grande barato é movimentar essa saia de forma sincronizada. Embora tenha origem indígena, os escravizados também dançavam, foi adaptado o ritmo para passo português, e aí veio o ifã e tombou como as nossas danças e os nossos ritmos têm um valor cultural forte, né? E bem regionais, porque, por exemplo, é muito incomum você ter o carimbó na Bahia, você tem alguns lugares do interior, mas no norte ninguém dança forró como dança carimbó. Você vai ter alguns lugares que vai ter forró, você vai ter lugar que vai tocar samba, mas o carimbó é a ordem do dia. Por quê? É uma identificação. Na última imersão que eu fiz, tinha uma moça do Belém do Pará, e no final da imersão a gente tinha que apresentar uma arte com o aprendizado, né? E ela apresentou o carimbó e foi lindo, sabe? Ela dançando o carimbó. É de uma alegria, e o carimbó leva o corpo da gente a perder um pouco do peso. Você dança meio que alçando o voo. Então você perde o peso, é um negócio assim muito interessante. Eu estou trabalhando no terceiro ano a cultura do norte, a cultura do centro-oeste. Acabei de falar do carimbó, mostrei aos meninos em algumas salas uns vídeos, porque assim a gente só entende isso. Música tem a ver com essa percepção. Às vezes a gente diz isso tudo, mas quando você vê a dança, quando você ouve, é completamente diferente. E uma coisa interessante é a indumentária dos homens. As mulheres usam saias rodadas e longas e os homens usam essas calças estilo pescador. Ela não vai até o chão, até o pé. Elas ficam no meio da canela, né? E muitas vezes o tecido da blusa dele é o da saia dela. E aí, na dança, o movimento vai criando um movimento de cor mesmo, cores que se mexem, que se movimentam junto. Tem horas no bailado do carimbó que você não sabe quem é quem, porque dá um ritmo também que você vê o vulto e vai. É muito legal, eu gosto muito. Aliás, as danças de origem indígena são danças bem significativas. E aí vamos para o sul. Repare como todo lugar tem suas nuances, seus detalhes. O sul tem um fandango, o fandango é de origem espanhola. Tá? O menino fica lembrando do salgadinho, meu Jesus. Então, vem para o sul do século XVIII, por quê? Porque você tem um processo migratório e um povo não vem só de corpo, ele vem de cultura também, ele vem de hábitos e valores, tá? E aí você termina incorporando esse fandango na região sul. Olha, as roupas também lembram um pouco os argentinos, obviamente, são os latinos mais próximos da América Espanhola, no sentido cultural. Os espanhóis vêm muito para a Argentina e para o Uruguai, tanto que os uruguaios e os argentinos se sentem um pouco superiores, porque não têm características indígenas, como os paraguaios, venezuelanos, peruanos, chilenos, né? E é uma dança que tem um sapateado, que tem bailada, né? E que você tem. É meio teatral, é um contato do parceiro com o outro. E tem instrumentos que são típicos do sul, como acordeão, viola, rabeca, coisas que você não tem muito dentro da cultura, por exemplo, do Nordeste e do Sudeste. E as roupas são típicas dos gaúchos. Por quê? Porque, inclusive, os gaúchos têm os bailes fandangos. Outra coisa, viu, gente? Não acho que você vai chegar no Rio Grande do Sul e as pessoas vão estar vestidas assim, não, viu? Por favor. Então, assim, é uma coisa ligada à cultura do passado e que ficou mesmo, tá? Assim como as mulheres no Pará não necessariamente vestem as roupas que lembram elas dançando o carimbó. Alguma coisa a ser dita, professor? Não, senhora. Inclusive, eu nunca vi, né, quando você vai lá para as Cataratas do Iguaçu, faz parte do roteiro turístico, uma apresentação das danças típicas da América do Sul. E eu lembro que
o fandango aparece assim muito rapidamente. Mas Estranho, né? foi Que é estranho, porque deveria aparecer mais. porque parece fugir das outras danças típicas da América do Sul, né? E muita gente fica ali em dúvida, inclusive teve uma discussão se era mais para o Uruguai, né, do que para o Brasil e tal. Tem essa, né, Agora que realmente ficou, o ritmo ficou, no Sul ficou, a gente não viu essa pulverização da dança fandango, do ritmo fandango. Eu não sei se tem alguma conexão com o fato de os sulistas serem assim, muito eles, né? E não. Porque você, muitas vezes, canaliza essa pulverização, né? Você diz assim, não, por exemplo, o samba nasceu na Bahia, mas ele não fica na Bahia. E você tem muitos lugares do Brasil que Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Alagoas, tem lugar, Brasília, Goiás, mesmo Goiás tendo um ritmo mais, por exemplo, o sertanejo se pulverizou. sim. O sertanejo caminhou para o Brasil inteiro. Você tem o sertanejo raiz do Tonico e Tinoco, do Rio Negro e Solimões, aquela Na coisa região lá de Goiás, né? Exato, do Centro-Oeste, mas você tem o sertanejo também em alguns lugares no Norte, você tem aqui no Nordeste, você tem no interior de São Paulo um sertanejo muito forte, você tem o sertanejo do Sul, dos Pampas, que é um sertanejo assim mais, sei lá, Cleiton e Cleidi, né? Mas você tem essas referências. Só que o fandango não, o fandango ficou ali muito na região sul e atrelada ao estado do Rio Grande do Sul. Eu não, quando eu faço as pesquisas para dar aula de cultura regional, por exemplo, o estado do Paraná é um estado muito diferenciado, assim, é como se fosse, mesmo o gaúcho achando que a República Rio-Grandense é o que é separado do todo, eu acho que os paranaenses são muito na deles, sabe? Vou viver o meu mundo, a minha rotina, a minha cultura. Então, Curitiba é uma cidade que você não vê muito essa interseção com outros lugares, esse entrelaçamento com outros lugares. Só para você ter ideia, Curitiba é uma cidade toda florida. Curitiba tem flores no meio da rua, a cidade é de uma beleza, né? As vias no sul são vias bem arborizadas com flores, vias intermunicipais. A gente vê, por exemplo, as estradas aqui até com certa beleza, porque a gente ainda tem um restinho de mato, mas a gente não vê uma preocupação com esse estar, né, do motorista que dirige tendo canteiro cheio de flor. Não é da nossa cultura. Então, tem coisas que são realmente muito típicas dele e tu não deveria fazer deles nem melhores e nem piores, tá? Não, e tem uma questão que ainda tem a ver com a formação de urbanização, né? E isso também tem a ver com a questão de serem cidades mais novas e que tiveram possibilidades de planejamento. Sim. Salvador começa com um planejamento de ser parecido com Lisboa, mas vai sofrer várias mudanças, né? Nessa questão do processo de urbanização. Agora, quando você vai para o Sudeste, aí você já tem um processo, por exemplo, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem muito uma questão de urbanização, de ter jardins, de ter horto florestal no sentido de ter jardim botânico. Aqui a gente tinha um horto florestal só de nome, que era um espaço que tinha floresta. Mas quando você pensa no Rio, é uma reserva cuidada, delimitada. Você tem um jardim botânico, então você já tem ali, no século XIX, um processo de urbanização que no Rio de Janeiro cresceu graças à família real que vem para cá no século XIX, né? E aí você vai ter São Paulo também, que vai depois pegar carona nisso quando tem a política café com leite, e depois as cidades mais novas, elas passam por esse processo de urbanização, e no Sul eles sofrem muita influência, sofrem no sentido positivo, das imigrações alemãs, italianas e holandesas, que tem esse processo
de uma urbanização mais ligada para o jardim e também levar em consideração que o clima deles favorece você ter, né? Não adianta você chegar aqui em Salvador e querer fazer uma cidade plantando orquídea. Vai matar as flores, as rosas de calor. Exato. A gente, então, já está fechando o capítulo aqui, tá bom? E aí, fechando o semestre, quando a gente voltar, a gente já entra no próximo tópico, falando ainda de ritmos, mas no próximo tópico. E aí, descansem, se cuidem, que a gente vai voltar com tudo no próximo semestre. Ronald, obrigada pelo semestre, valeu muito. Tamo junto. Obrigado também, Paulinho. Um cheiro, galera. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Beijo.